Heitor tem 8 anos e, mesmo com a pouca idade, já entende que não pode gastar dinheiro na hora que quer. Às vezes, quando eu quero comprar uma coisa, às vezes o papai fala sim ou não. Quando é não, ele fala assim, não, a gente não vai precisar ou não, é muito caro. A conversa sobre esse assunto começou desde cedo. Fábio sempre orientou o filho sobre os gastos que a família poderia pagar. Bom, a gente não tem assim uma conversa direta, ó, como é que é um planejamento, mas desde que ele começou a se entender que dinheiro para você comprar algumas coisas você precisa de dinheiro, a gente começou a falar, né? Especificando, olha, isso aqui é caro, às vezes não está no nosso planejamento comprar aquilo ou outra coisa, para ele começar a entender que tudo aquilo que ele deseja tem um custo e nem sempre a gente tem aquele recurso suficiente ou nem sempre aquela é a nossa prioridade naquele momento. Para pôr em prática um bom planejamento financeiro, é necessário que toda a família participe da conversa sobre os gastos da casa, inclusive as crianças. Quanto mais cedo esse diálogo for iniciado, maiores são as chances de melhorar os gastos com dinheiro. Essa educadora financeira para crianças afirma que as famílias já sabem a importância do planejamento, mas ainda não começaram a conversar com as crianças. Falando sobre a importância de colocar isso em prática, é saber como colocar e buscar o conhecimento, né? Acredito que hoje em dia é capaz de a pessoa em qualquer local que ela for pesquisar, ela começa a conhecer mais sobre a educação financeira, como reorganizar as finanças e quando for começar a colocar isso em prática, é realmente ter um pouquinho de inteligência emocional, entender que pode sim vir ali a questão do estresse para conversar sobre, mas todas as pessoas da família precisam estar inclusas nessa conversa, na montagem desse planejamento financeiro, né? Inclusive as crianças, elas precisam estar envolvidas nesse planejamento financeiro porque elas fazem parte da família. Então, quando a gente fala de criança, até mesmo porque a questão financeira, ela acompanha a gente em toda a nossa trajetória, até o final da nossa vida. E se a gente não conseguir colocar as crianças na conversa, isso pode acabar a gente não educando a criança financeiramente para o futuro, né? Apesar da conversa sobre finanças, os roraimenses ainda são os campeões quando se trata de endividamento. Dados recentes do Serasa apontam que 61% dos cidadãos buscaram por aumento de limite de crédito. Por isso, o Tribunal de Justiça criou uma cartilha para orientar a população contra o superendividamento. A cartilha é uma cartilha bem didática, bem simplificada, e ela vai mostrar quais as dívidas que podem e as que não podem entrar no núcleo do superendividamento. Por exemplo, dívidas como financiamento de carro, financiamento imobiliário, de crédito rural e dívidas de produtos de luxo ou que o consumidor fez já com a intenção de não pagar, essas estão excluídas. Todas as demais podem ser tratadas no nosso núcleo. Então, o cidadão, pessoa natural, né, as empresas não podem participar, ela pode, através do formulário eletrônico, preencher toda a documentação ou, de preferência, vir aqui trazer os documentos, identidade, CPF, comprovante de renda, comprovante de dívidas. Essa pessoa vai ser triada e, se ela for enquadrada como superendividada, vai ser feito um plano de pagamento para que ela consiga manter um mínimo de sua renda, que consiga pagar essas despesas básicas e o demais vai ser pago aos credores. O ideal é começar essa conversa o mais cedo possível. A organização do planejamento financeiro não precisa ser complexa e, com a participação das crianças nessa conversa, as chances de criar adultos financeiramente conscientes são bem maiores.